Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Boa tarde, professor Carlos, e a todos os colegas. O meu nome é Graciete Barreto Santos e estou agora a terminar o internato da MGF na ULS Amadora Sintra. Gostaria desta vez de colocar uma questão sobre a terapêutica da osteoporose, mais especificamente sobre o ibandronato. A dose de 150 mg mensal é ou não eficaz na redução de fraturas não vertebrais e da anca? É que encontrei fontes contraditórias. Aproveito para agradecer às plataformas MG Familiar e Dr. Share, que foram e são facilitadoras do estudo e da consulta, e a todos os colegas que construíram os brilhantes algoritmos partilhados. Confesso que nesta fase só estou a ler coisas sobre o currículo e a terminar de redigi-lo, mas recomendo o livro Gente Ansiosa, de Frederick Backman, que é um best-seller do New York Times e que está adaptado à Netflix. Boa semana para todos. Obrigada. Muito obrigado, Graciete, quer pela sua interessante pergunta, quer pela gentileza das suas palavras e também pela interessante sugestão de leitura. A Graciete pergunta-nos então se nas pessoas com osteoporose o ibandronato na dose de 150 mg mensal é ou não eficaz na redução de fraturas não vertebrais e da anca. Para tentar responder a esta pergunta, realizamos uma pesquisa na Central da Cochrane, no UpToDate, e também pesquisamos no ChatGPT. Eis assim um primeiro resumo da evidência que encontramos relativamente à sua eficácia na prevenção de fraturas. 3 pontos. Primeiro, fraturas vertebrais. O ibandronato demonstrou ser eficaz na redução do risco de fraturas vertebrais. Vários ensaios clínicos, por exemplo o estudo Mobile de 2004, demonstraram que o ibandronato oral e intravenoso reduziu significativamente o risco de fratura vertebral em mulheres pós-menopáusicas com osteoporose. Uma redução de risco de fratura estimada de 50% a 62% em fraturas vertebrais ao longo de 3 anos. Ponto 2. Fraturas não vertebrais e da anca. A evidência para a prevenção de fraturas não vertebrais e da anca é menos sólida. Há resultados mistos. Alguns estudos sugerem que o ibandronato, sobretudo na dose de 150 mg oral, poderá reduzir o risco de fraturas não vertebrais, mas este benefício não foi demonstrado de forma tão consistente ou tão robusta como no caso das fraturas vertebrais. Já agora, uma curiosidade, algumas subanálises sugerem maior eficácia nos subgrupos de alto risco, ou seja, em pacientes com densidade mineral óssea muito baixa, com um T-score inferior a -3. Terceiro ponto, comparações com outros bifosfonatos. O ibandronato parece ser menos eficaz do que o alendronato ou o ácido zoldrónico na redução das fraturas da anca e das fraturas não vertebrais, ou seja, parece haver realmente maior eficácia na prevenção das fraturas vertebrais. Um outro aspecto a ter em consideração é a adesão terapêutica, e aqui está, digamos, o ponto forte do ibandronato. O ibandronato é frequentemente utilizado como alternativa para doentes que não toleram regimes de posologia diária ou semanal, pois está o ibandronato, como sabem, disponível em formulações orais mensais ou endovenosas trimestrais. Dos vários estudos que encontramos, destacam-se 2 revisões sistemáticas publicadas, curiosamente, por 2 equipas de investigadores portugueses. E aqui também temos que referir o potencial conflito de interesse desses autores, pois muitos deles estão ligados à empresa de indústria farmacêutica que financiou estas 2 revisões sistemáticas. A primeira revisão sistemática é uma revisão que incluiu estudos experimentais e observacionais e avaliou a eficácia do ibandronato na prevenção de fraturas osteoporóticas vertebrais e não vertebrais e foi publicada em março de 2023
no Journal of Clinical Rheumatology. Os autores analisaram 4 ensaios clínicos randomizados, 7 análises e 6 estudos observacionais e concluem nesta revisão que existe evidência de boa qualidade e robusta de que o ibandronato reduz o risco de fratura vertebral na osteoporose associada à menopausa. Por outro lado, consideram existir alguma evidência disponível que aponta no sentido de o ibandronato, nas doses atualmente recomendadas, nomeadamente os 150 mg mensais por via oral, poder reduzir também o risco de fratura não vertebral. E fazem referência ao facto de, nos estudos mais antigos, o ibandronato ter sido avaliado com doses inferiores àquelas que hoje são recomendadas. A segunda revisão sistemática foi publicada em dezembro de 2023 no International Journal of Clinical Pharmacy, mas aqui foram incluídos apenas estudos observacionais. Foram incluídos 6 estudos coorte e aqui os autores referem que os resultados sugerem que o ibandronato oral, 150 mg uma vez por mês, pode ser tão eficaz como outros bifosfonatos orais na redução do risco de fraturas não vertebrais. No entanto, a incerteza associada ao pequeno número de estudos incluídos, caracterizados por demografia e metodologias heterogéneas, impediu conclusões definitivas. E eu acrescento ainda o facto de serem estudos observacionais, em vez de estudos experimentais, ou seja, não dispomos de ensaios clínicos randomizados. Também isto não permite uma evidência de topo de qualidade que nos permita tirar uma conclusão definitiva sobre a eficácia do ibandronato na prevenção de fraturas não vertebrais. Curiosamente, o UpToDate também chega a esta mesma conclusão e no UpToDate até podemos ver uma tabela interessante, comparativa dos vários bifosfonatos, com a referência ao efeito positivo na prevenção de fraturas vertebrais e o possível efeito positivo na prevenção das fraturas não vertebrais, mas com dados limitados. E ainda a não verificação de eficácia na prevenção da fratura da anca. Antes de terminar, queremos ainda lembrar os cuidados que se deve ter relativamente aos potenciais efeitos adversos associados a estes fármacos, aos bifosfonatos. O ibandronato apresenta um perfil de efeitos adversos semelhante aos restantes bifosfonatos e entre esses efeitos adversos temos que ter em consideração os problemas gastrointestinais, como por exemplo esofagite, refluxo, dor abdominal, a hipocalcemia, especialmente em pacientes com deficiência de vitamina D, os sintomas musculoesqueléticos, nomeadamente dores osteomusculares, e o risco de osteonecrose da mandíbula, descrito sobretudo em pacientes com uso prolongado. Em jeito então de conclusão, e respondendo à pergunta que a Graciete teve a gentileza de nos colocar, podemos dizer que o ibandronato é eficaz na prevenção de fraturas vertebrais. A evidência disponível é ainda algo limitada, mas nas doses atualmente recomendadas poderá ser eficaz na prevenção de fraturas não vertebrais. E em relação à prevenção de fraturas da anca, não dispomos de evidência que comprove a sua eficácia. É uma opção a ter em consideração, sobretudo para os doentes com osteoporose que necessitem de um esquema posológico mais leve, mais cómodo. Caros colegas, façam como a Graciete, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast, enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar e tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, deixem o vosso nome, especialidade, local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado. E muito obrigado por estarem aí desse lado e por nos ouvirem. E não se esqueçam de partilhar este episódio com os vossos colegas e amigos. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.com.
www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.